Aston Martin. Lance Stroll. Lance Stroll, é isso aí. Felipe Drogovic. Felipe Drogovic aí, ó. Podia ser esse cenário que Drogovic poderia entrar, né? Mas enfim. Drogovic, que vale destacar essa semana, confirmado que segue com a Aston Martin por mais um ano como piloto reserva. Eu coloquei a Aston nessa posição aqui da nossa ordem, justamente para a gente falar do brasileiro Felipe Drogovic. O que vocês acham? Ele já tinha meio que aberto, né, Carlão, para aquela entrevista que deu para a gente aqui ano passado, que tinha mais um ano de Aston Martin, mas depois em Interlagos ele não confirmou. Eu até indaguei ele isso numa entrevista ali no paddock, né, não em vídeo, né, mas Tete a tete. Tete a tete, ele, assim, ficou claro para mim que ele tinha um contrato, mas era aquele famoso mais um, né, que a Aston Martin tinha que assinar ali. No final das contas... Aston é ótimo tê-lo como... No final das contas... suplente. Foi uma boa escolha da equipe e do piloto? Cara, pra equipe eu acho que não tem nem discussão. Sim. Os reservas da Aston são os melhores possíveis. O Van Dorn, com experiente de 2 temporadas de Fórmula 1. Melhor do que dos titulares, inclusive. E o Drogovic, que entre Van Dorn e Drugo tem andado mais do que o belga, né? E, claro, campeão de Fórmula 2, a gente sabe do talento dele. Pro Drogovic, assim, que mal faz ele continuar? Nenhum. Se ele não tem um programa full-time na Índia ou qualquer outro lugar, é um programa que impeça ele de ser reserva da Aston, também não faz mal. Não sei quanto de dinheiro se gasta nessa operação, mas não estou entrando nesse mérito. Do ponto de vista desportivo, não tendo nenhum outro empecilho, eu acho que não tem problema ou malefício algum ele continuar como reserva da Aston Martin. Acho que é basicamente isso. Agora, se isso vai render futuramente uma vaga para ele no grid ou não, eu duvido. Assim. Na Aston Martin não me parece ser o caso. Não vai ser em 26 que o Lance Stroll vai largar o osso. Assim, para a equipe... Por causa do Newey, da Honda, enfim. Em termos da equipe decidir pelo Drogovic, a decisão correta. O Drogovic é um excelente piloto. A questão dele, eu acho que assim, das opções que tinha na mesa, aproveita que já tá ali, ele é um cara bem quisto dentro da equipe, eles confiam muito nele, ele faz muita sessão de simulador, teste privado, treino livre, etc. Então, para ele também o que o Drogovic precisa agora é ter uma temporada completa numa categoria de peso de nível mundial. Ele precisa... Parece que não vai acontecer isso esse ano, não? O WEC. Só o WEC. Bom, o WEC é uma categoria de nível mundial. Até é importante lembrar pra galera, a Aston Martin entra no WEC esse ano no programa dos hipercarros com o Valkyrie. Até curiosamente, um dos carros vai ter como número 007. Fantástico isso. E eu acho que pra mim, eu já vinha defendendo isso e agora a confirmação da permanência dele Será que Drogovic vai se apresentar como, assim, Drogovic? Mas pra mim sacramenta que ele vai correr pela Aston Martin no WEC. São poucas datas, 8 provas só no ano, mas pelo menos é um campeonato de nível mundial. E assim, antes você ir pra Aston Martin... é um carro estreante num campeonato que hoje é muito mais acirrado. Mas entre as duas opções que ele teria, um programa de fábrica da Aston Martin no WEC ou uma equipe de fundo de grid da Indy? Não, com certeza. Cadillac na IMSA. Até nada impede ele de fazer os dois. É que aí teria que ver o calendário e o que o contrato dele como reserva lógico, obriga ele a fazer. Mas eu concordo com o Gui, o importante é ele ter um programa robusto para correr. Algo que, em certo grau, ano passado ele já fez, correr no European Le Mans Series, mas é um campeonato que não está no mesmo calibre de Mundial de Endurance ou a própria IMSA. Vocês que fizeram, mais o Guilherme, a European Le Mans Series aqui na Motorsport TV Brasil, ele era o diferencial, ele era a estrela da companhia. Nossa senhora. Era do campeonato, inclusive, assim, ele era um dos caras da... Era assim, um dos caras em termos de visibilidade do campeonato como um todo, ele era ali top 3 nomes. Era ele, o Kubica, aí você até podia jogar, o Arthur Leclerc tava ali, etc. Mas, com certeza, o Drogovic era uma estrela do campeonato, e em termos do trio, o Drugo era, de longe, o melhor. Tanto que, assim, ele operou milagres em algumas corridas, superando algumas das deficiências dos companheiros de equipe. Assim, ele conseguiu um pódio, ele assume o carro, sempre assumia na última hora da prova, dele pegar em 10º e terminar no pódio. Eu fiz uma etapa de transmissão, né? O Gui fez quase toda a temporada, mas o stint dele era sempre diferencial, não só na comparação com os companheiros, mas com os outros carros da classe. Então, realmente, assim, braço a gente sabe que o Drogovic tem, né? Sim. A questão é encaixar tudo ali,
pacote seja de patrocínio e ter um pouco de sorte também, porque ninguém sabia que o Alonso ia ficar tanto tempo, enfim, é complicado. Agora, eu acho que o ideal teria sido, de alguma maneira, viabilizar uma equipe competitiva na Indy. Algo que o próprio Hélio Castro Neves falou em entrevista recente a gente. Mas as vagas não se abriram. Na Chip Ganassi não abriu vaga. O problema da Indy foi essa questão dos charters da Indy que inviabilizou muitas encurtidas de alguns E por que a Indy? Né? Porque é categoria de monoposto. Se o foco é Fórmula 1, ou mesmo, se não der certa Fórmula 1, estaria na Indy, que, a meu ver, é uma categoria mais competitiva do que o Mundial de Endurance. Ou, por exemplo, ele teve a oportunidade de correr pela Maserati na Fórmula E também, acabou recusando a proposta para tentar a Fórmula 1. Mas eu tenho a impressão também que se essa decisão pela Fórmula E, se a Fórmula E começasse a temporada dela, como todas pelo menos a grande maioria, né, no começo de um ano, talvez essa porta ela não teria se fechado. Sim, porque teve o E-Prix de São Paulo que abriu a temporada no começo de dezembro. É que se a Fórmula E fizesse o calendário do jeito que eles de fato sempre querem fazer e nunca conseguem, teria dado certo. Porque o objetivo da Fórmula E hoje é ser uma categoria de verão, pensando em questão de intertemporada, né? No caso, para eles, lá no norte, seria de inverno. Então, uma categoria que faria a maior parte das suas corridas entre dezembro e março, e de março a julho, provas esporádicas. Só que eles fazem exatamente o contrário, porque é uma zona ali, né? Agora sobre Martin, duelo interno, quem vai botar no Stroll? Bom, ninguém, né? E é curioso isso, né? Porque o Alonso teve aí talvez uma das suas piores temporadas, muito por causa do carro, e certamente sem nenhum estímulo e tesão com aquele carro. Mas o Stroll, depois que o Alonso chegou na equipe, ele morreu de um jeito assim absurdo. Porque com o Vettel ainda tinha ali alguma competitividade. Com o Alonso não tem nem conversa. Tanto que se você olha na classificação, o Alonso basicamente correu sozinho mesmo, né? Porque ele é o 9º colocado, o Pérez, que é o 8º, 152, o Alonso 70. O 10º colocado mais próximo do Alonso é o Gasly, que tem 40. E o Stroll? O Stroll foi o 13º com 24 pontos. O Alonso mal um terço dos pontos. Estamos todos unânimes aqui, né? Em relação aos... Até agora também é difícil abrir divergência. Agora que vai ter, vamos lá. Mas um ponto, só para fechar a parte de Aston Martin, o Alonso já dá indícios que 2026 é o último, a last dance dele, né? Só que ele fala, né? Se o carro for bom, talvez o estique até 2027. E pensando no Drogovic, não dá pra esperar até 27. E não dá pra ser substituto do Alonso. Gente, porque a Aston Martin não vai ficar com em tese, o projeto é o Verstappen ser esse substituto. Exatamente. Eu falo, a última chance do Drogovic, e é muito difícil, é a Cadillac. Não acho que vai. Pra Fórmula 1, eu acho que é a última porta dele. Ainda mais agora, vai ter o Pérez de olho aí. Tá muita gente Pérez, falando. Bottas. Vai estar muita gente de olho nessa vaga e um americano. Colton Herta. Pois é. Então não falando em Indy, só uma rápida parte sobre Drogovic e Aston, vai ser interessante ver como é que ele se integra com o Andy Cowell, o novo chefe de equipe, porque o Mike Cracker sempre foi muito fã do trabalho do Drogovic. Acho que não deve ter nenhum problema, mas é importante ter isso bem lembrado, Carlão. É uma reestruturação, novamente, né? Muita gente chegando também, né? Eu acho que também vale fazer essa questão de remanejamento de pessoal conforme vai chegando cada vez mais gente e acho que a equipe vai chegar numa nova fase, especialmente a partir de 2026.